Eu acredito que a maioria das pessoas no século XXI sofrem, ou pelo menos irão sofrer um pouco, com os problemas da mente. Questões como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outras, relacionadas, estão se tornando cada vez mais comuns e a gente percebe isso no dia a dia, tanto nas nossas conversas quanto nas próprias pesquisas. Muitas pesquisas indicam o crescimento dos problemas de saúde mental. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar uma pesquisa aqui na descrição para complementar esse vídeo, só para você ter uma ideia de números e fontes também. E, de certa forma, eu sou uma das pessoas que foram afetadas pela tal da ansiedade, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco hoje a minha relação com tudo isso, como eu lido com isso no dia a dia, como o autoconhecimento e as práticas meditativas e relacionadas à espiritualidade estão me ajudando a melhorar isso cada vez mais, porque eu acho que se, assim como eu, muitas pessoas que acompanham aqui estão sentindo a mesma coisa, nós podemos juntos criar essa rede de apoio para um ajudar o outro a subir um pouquinho de cada vez. E para quem não me conhece, eu sou a Natália, aqui do Eu Sem Fronteiras, e você que está chegando agora ou que já está aqui nos acompanhando há muito tempo, seja bem-vindo a este canal de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Se você ainda não é inscrito, já peço para se inscrever, porque semanalmente nós postamos vídeos inéditos sobre esses assuntos. E antes de começar, é muito válido lembrar que eu não sou uma profissional da saúde, eu não estou aqui para trazer nenhum diagnóstico, tratamento ou indicação para ninguém. Eu vim aqui para compartilhar a minha parte em tudo isso, né? O que eu entendo e aprendo com tudo isso diariamente, para que de certa forma sirva como inspiração para quem ainda está precisando daquele empurrãozinho para procurar uma ajuda profissional. Se você sente que no seu dia a dia doenças como ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo de doença da mente está afetando a sua qualidade de vida e o seu bem-estar, procure um auxílio profissional em primeiro lugar e depois você continua fazendo coisas alternativas para complementar o seu tratamento que já está acontecendo com o médico. Isso é muito importante de ressaltar aqui. No meu caso, eu entendo que a ansiedade ela vem por causa da forma como eu enxergo e lido com o mundo, a minha relação com o mundo. Porque mesmo quando eu tô bem, o resto do mundo não está, e às vezes isso me afeta bastante. Porque eu me importo muito com como as pessoas estão se sentindo e vivendo lá fora, e para mim às vezes é um pouco difícil, mesmo quando eu estou bem, saber que existem pessoas ao meu redor que estão passando por situações difíceis e que eu não posso fazer nada para ajudá-las naquele momento. Então isso se torna um dos grandes fatores que agravam os meus momentos de ansiedade maior. E eu acredito que nos últimos anos isso se agravou bastante, primeiro porque eu fui me tornando adulta e tomando consciência dos problemas reais do mundo, né? E também tivemos aí pandemia, muitas pessoas desempregadas, muita coisa acontecendo. E para quem é ser humano, por mais que você pense que tudo está acontecendo como deveria ser, enquanto ser humano é bem difícil não ter empatia e sentir pela dor do outro também, né? Faz parte de nós fazermos isso. É muito difícil a gente ignorar o que está acontecendo ao nosso redor e muitas vezes essa sensação de impotência perante a tanta coisa que acontece no mundo faz com que a gente fique mal mesmo, né? Nem sempre é uma coisa relacionada a nós, mas sim ao que está acontecendo ao nosso redor. E bom, essa é a minha pequena história, né, com esse problema. Ela tem uma história bem longa, ela é bem maior, mas esse não é o ponto principal aqui. Quero compartilhar com vocês realmente o que eu fui fazendo e entendendo, que não foi numa forma linear e programática. Eu vou deixar bem claro que foi aos trancos e barrancos que eu cheguei a tantas conclusões e consegui hoje estar me sentindo um pouco melhor em relação a todas essas questões. E eu acho que eu de fato comecei a me sentir melhor quando eu compreendi e aceitei que eu tinha um problema. Assim como a gente às vezes tem que aceitar que nós temos um vício ou alguma coisa que nós fazemos de errado no nosso dia a dia, nós temos que aceitar que nós temos ansiedade ou que nós temos depressão. E dependendo da família em que você está inserida ou da sociedade, né, do local social, do círculo social, é mais difícil você admitir isso e falar assim, não, eu tenho um problema, eu sou vulnerável. Certas situações são gatilhos para que eu me sinta pior. Então, a aceitação, por mais que pareça tão simples, é só aceitar que eu tenho um problema, já é um passo muito grande porque você está sendo honesto consigo mesmo e está dizendo para si mesmo, eu sei que eu tenho um problema e é a partir daqui que eu posso procurar ajuda e buscar melhorar. Enquanto nós não aceitamos as nossas condições, por piores que elas sejam,
aquilo continua sendo empurrado, sabe? E nós não lidamos com aquilo de fato. Então, consigo mesmo, no seu tempo, nas suas reflexões e percepções, o melhor passo que você pode dar agora, se você já não deu esse passo, é aceitar e dizer: infelizmente, eu tenho esse problema e agora eu preciso lidar com ele. E a partir dessa aceitação, a gente percebe que alguns cuidados são necessários, né? Pelo menos comigo foi assim. Primeiro cuidado, procurar um profissional da saúde, ver o que eu precisava fazer em relação ao meu corpo, à minha mente, para poder estabilizar os hormônios, as sensações, procurar o psicólogo para fazer o tratamento, entender de onde veio essa ansiedade, por que ela acontece. Isso eu tô falando de ansiedade, mas vale para todas as questões, tá bom? Fazer esse tratamento mesmo, são cuidados bem importantes. Outros cuidados que eu sinto que me ajudaram a amenizar as minhas crises de ansiedade ou situações em que eu me sentia mais ansiosa ou pior. O autoconhecimento me ajudou a entender quais são os meus gatilhos, digamos assim. Então, eu entendi que algumas pessoas, situações, lugares, atitudes que eu mesmo tomo, às vezes até mesmo coisas que eu como, eram gatilhos e podiam me dar algum problema que me deixavam mal. E ter esse conhecimento me faz tomar escolhas com mais consciências, então eu evito lugares, evito pessoas, evito situações e evito até algumas atitudes para que isso não me faça sentir mal. E na mesma medida, eu sempre vou me preparando e me treinando para que quando eu precise lidar com essas situações, eu consiga lidar com aquilo com a maior calma possível, entendendo que elas não podem mais me afetar uma vez que eu tenho consciência daquilo e eu consigo me colocar perante aquilo. Mas toda essa consciência, tudo isso que eu tô falando para vocês hoje aqui, é resultado de muitos e muitos anos de terapia, de dedicação, de altos e baixos desses cuidados que eu fiz com a minha própria mente. E é por isso que eu tô ressaltando isso aqui com tanto afinco, assim, com tanta intensidade, porque realmente só isso consegue amenizar tudo isso e fazer a gente se sentir melhor perante a tudo. E agora eu vou compartilhar com vocês como eu lido com essa questão no meu dia a dia. Por quê? A gente precisa entender que uma doença da mente é como uma doença do corpo. Então, por exemplo, se você tem colesterol alto, você não vai fazer um dia de tratamento ou tomar o remédio um dia para colesterol e passar os outros 6 dias comendo fritura e coisas absurdas, né? Então, a mente é a mesma coisa. Se você precisa tomar remédio, você tem que seguir a prescrição do médico corretamente. Tomando ou não tomando, você tem que ter esses cuidados diários para que você consiga manter a sua mente estabilizada e equilibrada. Eu entendi isso em mim, o que era bom para mim, e criei uma pequena rotina que me ajuda a manter tudo sob controle. É claro que a gente não pode controlar tudo, isso é assunto para um outro vídeo, mas nesse sentido é o meu cuidado pessoal para evitar que a minha mente fique muito agitada, digamos assim. Uma das coisas que eu incluí no meu dia a dia foi a meditação. Eu não consigo meditar. Eu falo muito sobre meditação aqui porque é uma prática muito grandiosa, mas eu vou ser sincera que para mim é muito difícil sentar e ficar mais de 10 minutos sentada meditando. Mas tem um vídeo aqui recente no canal que eu vou deixar a descrição para vocês sobre yoga, em que a Sandra, que foi entrevistada pela Mônica, até falou que só de praticar a meditação, o nosso cérebro já começa a melhorar. Eu vou deixar o vídeo para vocês ouvirem isso da boca da profissional mesmo, mas tem alguns estudos que falam sobre isso também. Então eu me esforço só para praticar a meditação. Eu sento, eu respiro, eu escuto uma música que me acalma. Alguns dias eu consigo passar a maior parte do tempo quietinha e alguns dias a minha cabeça tá a todo vapor falando e eu respeito isso. Então, na minha rotina tem o tempinho da meditação. Por menor que ele seja, ele me faz muito bem e me ajuda a começar o meu dia com mais tranquilidade. Outra prática que eu inseri no meu dia a dia que tem me feito muito bem são os exercícios físicos, desde uma caminhada leve até uma dança, musculação, qualquer coisa desse tipo. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas os profissionais de saúde podem dizer que os exercícios têm aí o seu papel, que ajudam na nossa saúde física e também na saúde mental, não só pela liberação do hormônio, mas também quando você está fazendo um exercício, você precisa se concentrar tanto ali para permanecer fazendo aquele esforço todo, né? Que por alguns momentos a sua cabeça até fica meio limpa. E faz o teste, depois vem me contar aqui se isso acontece com você também. Mas quando você faz um exercício físico bem intenso, chega no final, parece que não existe problema no mundo, você tá tão cansado que você não consegue nem pensar. Então,
é um bom jeito ali de extravasar um pouco, até para dias cansativos ou com muita raiva acumulada, é um ótimo jeito de acabar com aquilo, dar vazão para tudo aquilo. Um outro ponto também importante é cuidar da alimentação. Sim, a alimentação interfere na forma como a gente se sente, como a gente pensa também. Então, eu posso deixar aqui na descrição algum artigo, alguma coisa de algum profissional, para vocês terem um embasamento melhor no estudo, na leitura. Mas a forma como a gente se alimenta, dizem que o nosso estômago, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, sim, os alimentos que nós colocamos para dentro interferem na forma como a gente se sente. Então, eu venho procurando colocar alimentos mais saudáveis, complementar as minhas vitaminas. Para isso, eu passei numa nutricionista, não fiz nada sozinha. Eu nunca faço nada sozinha. Existem profissionais que podem te ajudar com tudo e eu recomendo procurar esses profissionais. E tente equilibrar a sua alimentação, porque isso também ajuda você a se sentir melhor. Às vezes, por isso que eu falo, antes de se diagnosticar com alguma coisa, procure um médico, porque às vezes você acha que é depressão e é só falta de vitamina D. Isso acontece. Mas às vezes é falta de vitamina D e você também precisa de terapia. Mas você sozinho ou eu sozinha não podemos dizer isso. Então, um profissional da saúde pode ajudar você muito melhor. E também, uma outra forma que eu lido com tudo isso é o autoconhecimento, a espiritualidade, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em vida após a morte, eu acredito em muitas coisas e eu me apego a esse ser maior de luz, né? Esse criador de tudo que há, para me dar um sentido na vida muitas vezes, né? Tentar pelo menos acreditar que tudo que acontece tem uma razão. Eu não tenho certeza de nada, né? Mas pelo menos isso para mim é um bom jeito de praticar coisas boas, de me apegar com algo que para mim faz muito sentido e me faz muito bem. E o autoconhecimento, essa auto-observação de mim mesma, me ajuda a entender tudo aquilo que eu falei pra vocês. Fiz um vídeo recentemente sobre algumas formas de praticar o autoconhecimento que me ajudam muito nessa jornada também. Porque assim eu consigo entender quais são os meus limites e quando é a hora de eu me afastar antes que aquilo que está acontecendo desperte alguma crise, algum gatilho que seja pior pra mim depois. E por fim, eu gosto de acreditar que de todas as situações ruins da nossa vida nós conseguimos tirar um aprendizado. Então eu também penso que por pior que a ansiedade seja, ela me trouxe muitas lições valiosas. Talvez se não fosse por este problema, eu não teria ido tão pra frente na minha evolução pessoal, digamos assim, porque foi tentando amenizar a ansiedade que eu entrei na busca do autoconhecimento, da espiritualidade, fiz terapia, que não só me ajudou com a ansiedade, mas me ajudou com outras coisas que eu nem sabia que interferiam na minha vida. Então ela foi ali um fator de mudança na minha vida. E eu gosto de tentar enxergar as doenças e os problemas dessa forma só para aliviar um pouco o peso e a tensão que é você se sentir mal consigo mesmo de alguma forma. Então, toda vez que você se deparar com aquilo, ou até naquele seu primeiro processo de aceitação do que você está sentindo ou de algum diagnóstico que você tenha, sempre pensa que se aquilo está acontecendo, talvez você consiga superar aquilo e sair dessa situação muito melhor do que você vinha vivendo até então. Eu acredito que não existem castigos e punições divinas para coisas desse tipo e que as nossas doenças, os nossos problemas são questões que nós mesmos desenvolvemos em nós, né, pela forma como enxergamos o mundo ou pela forma como nós fomos criados ou coisas do tipo. O lado bom é que para tudo hoje tem algum tipo de tratamento, algum acompanhamento, então nós podemos olhar para tudo isso com muito mais tranquilidade e lidar. O importante é não ficar parado, deixando tudo isso atrapalhar o nosso desenvolvimento, a nossa vida e o nosso bem-estar. Mas, como eu disse no começo, eu não sou uma profissional da saúde, eu tô compartilhando com vocês como eu vejo o mundo e como eu me sinto, porque isso me faz bem e eu quero levar isso para outras pessoas também. Na dúvida, procure um profissional, pergunte, leve todas as suas questões, ele vai te ajudar da melhor forma possível. E se você tem uma outra visão sobre tudo isso, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar aprender coisas novas com vocês, tá bom? E também, se você gostou, deixa seu comentário, seu joinha, compartilha com uma pessoa que esteja precisando dessas palavras. Deixa também nos comentários alguma sugestão que você quer ver aqui no canal que nós vamos fazer para vocês, tá bom? Obrigado para quem ficou até o final desse vídeo e nós nos vemos no próximo.